Então, não quer dizer que eu seja competente para qualquer tarefa comunicativa. É bom lembrar que ninguém é falante nativo da norma padrão, da língua ensinada e aprendida na escola como segunda língua. Inclusive porque a norma padrão é baseada na língua escrita de textos técnicos ou de textos literários tidos como exemplares. Não é nem qualquer texto técnico, nem qualquer texto literário que vai servir de roteiro ou de modelo para a produção de uma gramática normativa e, naturalmente, da língua padrão. Então, ninguém fala língua padrão. Língua padrão não é língua nativa de ninguém. Não há nenhuma pessoa que nasceu e começou a aprender a falar falando língua padrão. Não existe em nenhum lugar do mundo. E o Brasil é um dos lugares do mundo, né? Então aqui também não existe. Por isto, está muito certa a professora Francisca Paula Soares Maia, da Universidade de Integração da América Latina, que escreveu no início do texto o erro, aqui é o título do texto, viu? O erro linguístico a partir de uma perspectiva sociolinguística laboviana, preocupada com o ensino do português como língua estrangeira. Diz a professora Francisca Paula, em seus desvios fonológicos, morfológicos ou lexicais, sintáticos, semânticos, discursivos e pragmáticos. Portanto, ela está preocupada com o ensino da língua nesses desvios. E ela vai mostrar isto muito bem no seu trabalho, mas, infelizmente, nós não podemos prolongar o quanto seria interessante sobre essa reflexão. Mas, assim como ocorre na língua estrangeira, nós devemos entender que a língua padrão é estrangeira para qualquer pessoa. Ninguém nasceu falando língua estrangeira. Ou melhor, ninguém aprendeu como língua materna a língua padrão. Portanto, ela é estrangeira. Estrangeira quer dizer que é estranha. Estrangeiro não quer dizer que é de outro país. Estrangeiro quer dizer que é estranha. A língua do arquiteto é uma língua estrangeira para mim. A língua do mecânico de automóvel também é estrangeira para mim. Eu não entendo quando eles falam de peças de técnica de conserto de carro, por exemplo. Pode-se afirmar que o que se propõe ser erro na comunicação oral é, de fato, uma inadequação da forma utilizada pelo falante relativamente ao que o seu interlocutor esperava ouvir. Inadequação esta que decorre do que os interlocutores imaginam uns dos outros e dos papéis sociais que estejam desempenhando e das normas e crenças vigentes na comunidade de fala. Naturalmente, se eu, como professor universitário, aposentado, chego lá na minha comunidade da roça, lá onde eu nasci, no interior de Minas Gerais, e começo a falar com o sotaque deles, com aquele linguajar roceiro que eu sabia e usava naturalmente quando vivia lá, eles vão achar que eu estou brincando com eles, que estou zombando deles. Então, eu não posso fazer isso. Veja, mas se eu estou lá com a minha família, eu posso. Mas se eu estiver falando com uma outra pessoa que não seja uma pessoa da minha família, eu não posso usar a linguagem exatamente do modo que eles falam lá, porque eles vão achar que eu estou zombando deles. Poxa, o professor, doutor, aposentado numa universidade pública, falando desse modo, ele está brincando com a gente. Então, veja, a nossa língua passa a ser errada no momento em que o que nós falamos não é o que o nosso interlocutor espera ouvir de nós.
pode-se afirmar que o que se propõe ser um erro na comunicação oral é, de fato, uma inadequação da forma utilizada pelo falante relativamente a que o seu interlocutor esperava ouvir. Eu marquei mal mesmo, eu já li isso aqui. Então, foi o que eu comentei, não é? Se eu estou lá com a minha comunidade lá do interior de Minas Gerais e começo a falar exatamente com o sotaque deles, eles que sabem da minha vida fora de lá vão achar que eu estou brincando com eles, estou zombando da língua, do modo de falar deles. Então, eu não posso fazer isso, porque é de outro modo que eles esperam que eu fale. Sociolinguisticamente, o que interessa é a adequação da variante linguística conforme o seu grau de prestígio na comunidade. Portanto, o erro na língua oral é, pois, um fato social. Ele não decorre da transgressão de um sistema de regras da estrutura da língua e se explica simplesmente pela inadequação de certas formas a certos usos. Naturalmente que eu não posso utilizar a mesma forma linguística para falar com o meu netinho de 4, 5 anos de idade e para falar com o reitor da universidade. Lógico que eu tenho de usar a língua diferente. Sendo um fato social, só é condenada a variedade e estilo utilizada pelo falante fora do contexto que é o seu habitat natural na ecologia sociolinguística de uma comunidade falada. Essa expressão aqui traz o termo ecologia sociolinguística. Eu gostaria de dizer para vocês que eu, de fato, nunca tinha me dado conta disso. Mas há, inclusive, um grupo aqui em Goiás, né, que está desenvolvendo um trabalho bastante interessante sobre essa questão da ecologia linguística. E é uma novidade que está surgindo há pouco tempo e que praticamente só há um professor no Brasil, que é exatamente o professor de Goiás, acho que é do campus de Catalão, se não me engano, que está organizando eventos, publicando livros, e é bastante interessante essa nova visão, esse novo modo de ver a língua. A ecologia linguística, ou seja, a língua a partir do seu habitat. É aqui que se fala assim. Então, aqui é desse modo, mas ali adiante já não é desse modo. Está relacionado naturalmente com a sociolinguística e com a geolinguística. Então, seria uma geossociolinguística, ou uma variante de uma geossociolinguística. No caso dos erros gráficos, a questão é outra. E é para responder a isto que a professora Estela Mares pergunta se para o sociolinguista, se para a sociolinguística, o conceito tradicional de erro é altamente nefando, por que alguns linguistas transitam pela metodologia de erros da língua escrita? E a resposta é simples, porque não existe uma única norma para a língua oral, mas numerosas, todas elas possíveis e competitivas entre si. Na língua escrita, ao contrário, errar é transgredir um código estabelecido que só prevê variação em raríssimos casos. Então, para a língua escrita, sim, existem normas
e a variação ocorre raramente. Mesmo quem é quase analfabeto, toda vez que vai escrever, ele faz o maior esforço possível para escrever de acordo com o que ele já viu escrito nos livros. Ele não pensa em escrever simplesmente do modo como ele fala. Mesmo quando o nível de letramento da língua escrita esteja bem defasado, bem na base ainda. O domínio da ortografia é lento e requer muito contato com a modalidade escrita da língua. Dominar bem as regras da ortografia é um trabalho para toda a trajetória escolar e, quem sabe, para toda a vida do indivíduo. Vocês estão vendo que eu acho que eu não estou usando o termo adequado, porque vocês aqui são quase todos bem jovens, mas a maioria aprendeu e fixou bem a ortografia anterior a 1990. E a partir do momento que ficaram sabendo que haveria uma modificação, ficaram preocupados. Por quê? Se isso é uma coisa artificial, você aprendeu com um esforço enorme, como é que você vai abandonar isso de uma hora para outra e começar a escrever de modo diferente? Vai ser um enorme sacrifício, né? Mas os estudantes que estão hoje no ensino fundamental ficaram muito mais capacitados para utilizar a língua escrita do que anteriormente, porque nós tínhamos uma série de regras, pelo menos lá umas 5 ou 10 regras que eram absolutamente dispensáveis, que não precisavam de ocorrer na língua e estavam ali dificultando a vida do usuário da língua escrita. Por isto, por mais tolerantes que sejamos, o erro mais frequentemente encontrado nas redações é o gráfico, sem se fazer exceção para os profissionais de nível superior, inclusive mestres e doutores em linguística e letras. Estou dizendo isso de cátedra. Eu sou editor de milhares de artigos. Eu já publiquei centenas e centenas de autores, doutores em letras. E o grau de conhecimento da língua escrita, ortografia principalmente, é precário em todos os níveis. Lógico que mestre, doutor, não do mesmo modo que o aluno do ensino fundamental, mas também é difícil encontrar um texto 100% limpo em relação à ortografia. Isto se for um texto de um artigo de umas 10 páginas, mais ou menos. Um livro inteiro é praticamente impossível. A aprendizagem da ortografia é um trabalho criativo, em que o aluno reflete sobre a forma de escrever, buscando subsídios na sua língua oral e nos conhecimentos adquiridos sobre a língua escrita para construir hipóteses sobre a forma correta. Desde o início dessa aprendizagem, os alunos vão construindo suas hipóteses e aperfeiçoando seu desempenho na modalidade escrita da língua. E é a análise desses erros que ajuda o professor a entender o processo criativo de seus alunos para dominarem a ortografia. Lógico que esse processo criativo vai depender de várias variantes sociais, inclusive. Se o aluno é, por exemplo, de uma família
de pessoas de um determinado nível acadêmico, então ela vai ter já algumas facilidades. Primeiro, porque vai ter mais possibilidade de ler, depois, porque o contato com a língua oral também já está influenciado pela língua escrita, porque os seus pais, seus irmãos, seus vizinhos já falam de uma forma mais contagiada pela língua escrita, então já tem mais facilidade. Enquanto que aqueles que provêm de uma comunidade ou de uma família em que ninguém ou quase ninguém tem uma formação acadêmica completa, a sua dificuldade vai ser maior. E as hipóteses que eles vão criando são relativas à sua comunidade. Vou dar um exemplo para lembrá-los de algum problema, que aí vocês vão ver que na sua comunidade vão ter outros de outro modo. No Rio de Janeiro, não é só no Rio de Janeiro, mas eu vou exemplificar o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, toda vez que há uma vogal tônica seguida de S no final da palavra, o carioca acrescenta um I. Então fica um ditongo naquela palavra. Atrás, rapaz, nós, e assim por diante. Tá? Então, como é que se vai escrever palavras como mais? O mineiro não tem a mesma hipótese dele lá. Então, as professoras do ensino básico de alfabetização criaram a hipótese de que, se elas pronunciassem de uma forma diferente, os alunos iam memorizar mais fácil. Então começaram a dizer, quando era a conjunção, mas, elas diziam mães. Mães. Isso está acabando agora, de uns poucos anos para cá, viu? Mas até bem recentemente, toda professora primária e a maioria da população, porque aprenderam a falar assim com a professora, usavam a conjunção mas como mães. E aí